Olá, gente. O nosso assunto de hoje é embriologia. E o que vem a ser a embriologia? É a parte que estuda o desenvolvimento após o processo de fecundação. A partir da formação do zigoto, essa célula começará a sofrer mitoses sucessivas, originando uma sequência lógica até a formação do ser. Essa sequência de desenvolvimento mitótico é chamada de segmentação ou clivagem. Ela é fundamentalmente um processo de mitose. E mitose é o deslocamento dos cromossomos dentro da célula. Ora, se é o deslocamento dos cromossomos dentro da célula, a constituição da célula vai permitir um maior ou um pior deslocamento cromossômico. Logo, o processo de segmentação ou clivagem, ele depende fundamentalmente do tipo de ovo. Por isso, vamos falar primeiro nos tipos de ovos, para depois observarmos a segmentação. O primeiro tipo de ovo é o chamado ovo oligolesto ou isolesto ou até metalesto. Esse ovo ele tem um aspecto uniforme, porque nós temos que lembrar que todo ovo, até independente do tipo, ele vai gerar um ser. Mas durante o processo de geração desse ser, esse ser precisa se alimentar. E o alimento do embrião é chamado de vitelo. O ovo oligolesto ou isolesto tem o seu vitelo disperso de uma maneira razoavelmente homogênea por todo o citoplasma da célula. É bem verdade que a maioria das estruturas celulares tendem a concentrar um pouquinho mais de vitelo num polo da célula do que no outro. Mas essa concentração no ovo oligolesto é uma concentração muito discreta. Esse polo, que normalmente concentra um pouquinho mais de vitelo, normalmente nós denominamos de polo vegetativo ou polo vegetal. O outro polo, que fica com menos vitelo, nós chamamos de polo animal. Mas no ovo oligolesto é muito difícil nós percebermos esse tipo de arrumação. Esse ovo é um ovo característico de mamíferos, é um ovo característico de equinodermas. Já o ovo denominado de heterolesto ou mesolesto, a concentração de vitelo já é um pouco maior. Como o vitelo já é mais concentrado, quer dizer, tem mais vitelo misturado ao citoplasma, ele tem uma tendência a precipitar mais. Então nós vamos ter uma região de maior concentração vitelínica e uma região de menor concentração vitelínica. Neste caso, a área que concentra mais vitelo, nós chamamos de polo vegetal. A área que concentra menos vitelo, chamamos de polo animal. Mas tem um ovo que concentra muito vitelo, tanto vitelo que ele basicamente ocupa quase que a área inteira do ovo. É o chamado telolesto ou macrolesto. O vitelo basicamente ocupa toda a região citoplasmática. Ele empurra o citoplasma para cima, comprimindo o citoplasma numa pequena região junto à membrana plasmática. É o ovo característico de répteis, aves, é o ovo de galinha, é a gema. Então, a gema é a melhor maneira de você raciocinar. O amarelo é o vitelo. E quem já percebeu aquela linhazinha branca que existe em cima da gema? Aquilo é o citoplasma. Ali estão contidas todas as estruturas celulares presentes numa célula. Mitocôndria, retículo, núcleo. Essa regiãozinha que abriga toda a estrutura celular é chamada de cicatrícula. Todo o restante da célula está sendo preenchido por vitelo. E o quarto tipo de ovo é o chamado centrolesto. É um ovo característico de insetos, dos artrópodes. Esse ovo, ele tem o seu vitelo separando duas camadas citoplasmáticas. Então você tem o citoplasma no interior, uma concentração vitelínica e o outro citoplasma por cima do vitelo. É como se fosse um ovo em camadas. Vamos ver agora então a segmentação ou clivagem. Lembrando que ela depende da concentração de vitelo, logo do tipo de ovo. A primeira segmentação que nós vamos ver se denomina holoblástica. Por que holoblástica? Porque toda a célula se divide. Holo significa total. Então, o desenvolvimento total da célula. Só que esse desenvolvimento total ele pode ser igual ou desigual.
Vamos ver primeiro a holoblástica igual. Então, a célula vai começar a se dividir, uma dando origem a 2, 4, 8, de tal maneira que as unidades que estão sendo formadas, elas são iguais. Por isso é que a segmentação se chama holoblástica igual e é característico de ovo oligolécito ou isolécito. Por quê? Porque como o vitelo estava disperso de maneira homogênea no citoplasma, a mitose pode ocorrer de maneira homogênea. Então toda a célula se divide e as unidadezinhas formadoras são iguais. Nós temos o hábito de chamar cada unidadezinha dessa de célula. Uma célula se divide em 2 células, se divide em 3 células. Só que isso não é célula. Célula é a primeira, o ovo. A partir daí, as unidades que vão surgindo são denominadas de blastômeros, que significa unidade jovem. Isso por quê? Porque essas estruturas são indiferenciadas. Elas irão se diferenciar mais tarde em células, mas por enquanto elas têm a capacidade de originar qualquer tipo de célula do organismo. Então a holoblástica igual origina blastômeros iguais. Já a chamada segmentação holoblástica desigual vai originar blastômeros desiguais e ela é característica do ovo heterolécito. Por quê? Lembra que o ovo heterolécito tinha uma região de maior concentração vitelínica, que era o polo vegetativo? Ora, se eu tenho mais vitelo, a minha densidade é maior. Então, à medida que a célula vai se dividindo, os blastômeros vão aparecendo, aqueles blastômeros oriundos da região de maior concentração vitelínica se tornam mais densos, os cromossomos têm mais dificuldade de se deslocar, a mitose se dá de maneira mais lenta. Na parte que era o polo animal, onde a concentração de vitelo é menor, a velocidade mitótica é maior. Então os blastômeros são menores, porém em maior número. Então nós vamos ter uma segmentação desigual. Uma área com blastômeros menores e uma área com blastômeros maiores. Então a segmentação holoblástica desigual é característica de ovos heterolécitos ou mesolécitos. Porém, o nosso ovo de galinha, ele vai ter uma segmentação diferente. Não mais toda a célula vai se dividir, porque para que exista mitose, eu necessito de citoplasma, de cromossomo. E lembra que grande parte da célula era ocupada pelo vitelo. Só tinha citoplasma na cicatrícula. Ora, se só tem citoplasma na cicatrícula, é ali que ocorreu a fecundação e é dali que vai nascer o embrião. Então, somente neste ponto vai ocorrer segmentação. Por isso, a célula agora não mais como um todo se divide, só na regiãozinha superior dela, a chamada cicatrícula. Então, a segmentação agora é denominada de meroblástica, meroblástica discoidal, porque a célula forma um discozinho embrionário aqui em cima. Todo o restante da célula é vitelo, é alimento. Se nós olhássemos um corte da célula, nós iríamos observar que ela é toda vitelínica e somente na área da cicatrícula é que efetivamente vai acontecer a segmentação e o posterior aparecimento do embrião. A segmentação meroblástica superficial é aquela que acontece em ovos centrolécitos. Na realidade, há uma divisão nuclear inicial e os núcleozinhos formados a partir dessa mitose nuclear atravessam a barreira vitelínica, atingindo o citoplasma da superfície. E a partir daí, a segmentação continuará até formar vários embriões, que é uma característica dos artrópodes. Existem várias formas, vários animais, vários tipos de segmentação. Porém, vamos escolher um padrão para que a gente possa acompanhar passo a passo o desenvolvimento embrionário. Nós vamos optar pela segmentação holoblástica igual, aquela em que os blastômeros são iguais. A partir então do ovo começa o processo de segmentação.
Um origina 2, que originam 4, 8, 16, 32, até atingir uma determinada quantidade de blastômeros, em torno de 64, formando uma estrutura que nós chamamos de mórula. Ela ganha o nome de mórula porque ela tem o aspecto de uma amora, mas na realidade ela é um conjunto de blastômeros. E os blastômeros são iguais, pelo menos em tese, né? Porque na realidade sempre existe a diferença entre um blastômero e o outro. Mas é importante que a gente perceba que a área ocupada pelos 64 blastômeros é basicamente a mesma ocupada anteriormente pela célula original, o ovo. A partir daí, esta célula vai começar a se expandir, né? Continua o processo de divisão, as células continuam se dividindo, mas ela agora vai começar a crescer. Ela vai começar a ganhar água e vai começar a expandir. Essa estrutura agora, que nasce a partir da expansão da mórula, ganha o nome de blástula. Sendo que a blástula, para a gente poder raciocinar melhor, é só você comparar com uma bolinha de ping-pong, né? Uma bolinha de tênis de mesa. Como é que é a bolinha de ping-pong e uma bolinha de tênis de mesa? A bolinha é uma casquinha formando a bola e no seu interior é ar. No nosso caso aqui, a casquinha da bola seria formada pelos blastômeros e a cavidade interior, ao invés de ter ar, teria água. Sendo que essa capa de blastômeros ganha o nome de blastoderma, revestimento da blástula, ou revestimento jovem. E o interior, onde tem água, chamado de blastocele, ou cavidade jovem, ou cavidade da blástula. Então, essa estrutura agora, que nasceu da expansão da mórula, recebe o nome de blástula. A partir daí, a blástula vai entrar num processo denominado de gastrulação. Vai sair da fase de blástula e vai para a fase de gástrula. E como é que isso acontece? Os blastômeros de uma determinada região começam a fazer um fenômeno denominado de invaginação, ou seja, crescer para dentro. Vamos voltar à nossa bolinha de ping-pong. Imagine a bolinha de ping-pong que seja amassada. Então, eu tenho a bolinha e ela amassou. Se eu pegar o dedo, colocar no amassado e empurrar esse amassado, teoricamente, eu vou empurrar metade da bolinha para dentro. Então, eu ficaria com metade da bolinha pelo lado de fora, metade da bolinha pelo lado de dentro. Só que no caso da nossa estrutura, não fica metade, metade. Na realidade, à medida que eles vão crescendo para dentro, eles vão aumentando também pelo lado de fora, chegando a uma formação semelhante a essa, onde essas estruturas aqui representam os blastômeros que ficaram pelo lado de fora. Vamos fazer um corte longitudinal. Então, o que nós vamos observar é uma formação semelhante a essa aqui. Repara, os blastômeros que ficaram pelo lado de fora e os blastômeros que cresceram para o lado de dentro. Esses que ficaram para o lado de fora, que ficaram por fora, recebem o nome de ectoderma. Então, toda essa região externa aqui é o ectoderma, ou o primeiro folheto embrionário. Os blastômeros que cresceram para o interior recebem o nome de mesentoderma. Só que, obviamente, eu continuo a ter um espaço, eu continuo a ter uma cavidade. Essa cavidade aqui recebe o nome de arquêntero, que é o intestino primitivo. Mais tarde, vai originar o tubo intestinal. E a abertura que existe do arquêntero se chama blastóporo, abertura jovem. Sendo que, se o blastóporo dá origem à boca, nós dizemos que o animal é protostômio. Se o blastóporo dá origem ao ânus, nós dizemos que o animal é deuterostômio. Nós teríamos como exemplo de deuterostômios os cordados, onde estão incluídos os mamíferos, e os equinodermas, estrela do mar, lírio do mar. E como protostômio, nós teríamos os anelídeos, minhoca, os moluscos, os artrópodes de uma maneira geral. Toda essa estrutura interna do mesentoderma vai começar a sofrer uma modificação. Vamos pegar essa estrutura aqui agora e fazer um corte transversal.
vai começar a ocorrer um processo denominado de neurulação, ou seja, o ectoderma vai crescer para dentro. E aí, automaticamente, todo o mesentoderma acompanha este crescimento. Vamos olhar esse crescimento ponto a ponto. Olha só. Eu tenho aqui a representação. A área externa é o ectoderma, essa região daqui, o mesentoderma, e essa região interna, o arquêntero. Até aí é uma planificação do que nós vimos até agora. A região superior do ectoderma começa a sofrer um mecanismo de invaginação. Ele começa a crescer para dentro, empurrando o mesentoderma para baixo também. Então, ó, esse trecho do ectoderma começa a se desenvolver para o interior da gástula. E a região do mesentoderma vai acompanhando esse crescimento. À medida que essa estrutura vai se desenvolvendo, nós começamos a ter uma depressão, visto que ela cresce para o interior, porém o ectoderma volta a crescer, fechando novamente aquela abertura. Quer dizer, a tendência seria, ao crescer para dentro do sistema, criar uma cavidade, criar um buraco. Esse buraco não é criado porque o ectoderma volta a se desenvolver, fechando. O mesentoderma, então, começa também a crescer e sofrer um mecanismo de invaginação, não só na região abaixo daquele trecho que cresceu do ectoderma, como nas laterais também. Ele começa a crescer para o centro da estrutura. E esse crescimento, então, começa a provocar o aparecimento de vesículas, tanto na região do ectoderma, quanto na região do mesentoderma. Essas vesículas, então, começam a se tornar bem mais visíveis. Nós começamos a ter duas grandes vesículas laterais, originárias do mesentoderma, e uma vesícula superior, originária do ectoderma. Pode-se observar que a região do arquêntero começa a se reduzir, ela começa a ficar menor, à medida que as laterais vão avançando e vão preenchendo aquele espaço vazio que antes era ocupado pelo arquêntero. Quando chegar ao final desse desenvolvimento, nós vamos ter uma configuração semelhante a essa aqui. A região externa continua sendo o ectoderma. A região superior, a vesícula criada pela invaginação do ectoderma, aquela depressão inicial na parte superior, forma o que nós chamamos de tubo neural, que mais tarde vai dar origem ao sistema nervoso. A vesícula criada embaixo do tubo neural, por invaginação do mesentoderma, origina a notocorda, que no caso dos cordados, mais tarde será substituída, no caso vertebrado, pela coluna vertebral. As laterais do mesentoderma formam somitos, folhetos, com uma pequena cavidade central. Na realidade, esse novo tecido que aparece na lateral, originário da dobra do mesentoderma, ganha o nome de mesoderma. E a região que circunda o arquêntero, o tecido que circunda o intestino primitivo, recebe o nome de endoderma. Então, a partir do mesentoderma, eu tenho o aparecimento de dois novos folhetos. Eu já tinha o ectoderma. Passo a ter agora o endoderma e o mesoderma. Só que entre os folhetos mesodérmicos existe um compartimento. E esse compartimento é chamado de celoma, que é a cavidade geral do embrião. Então, toda essa estrutura aqui, quando termina o seu mecanismo de formação, fecha a neurulação. Por que neurulação? Porque houve a formação do tubo neural. A partir daí,
Cada folheto desse entra num processo de organogênese para dar origem aos vários órgãos do animal. Bem, vamos falar dos folhetos embrionários ligando eles à organogênese, à formação dos órgãos e tecidos a partir do desenvolvimento embrionário. Então, o primeiro folheto, ectoderma, nós teríamos o sistema nervoso, vimos a formação do tubo neural, teríamos a epiderme, o revestimento externo da nossa pele, teríamos as glândulas sebáceas e sudoríparas, os pelos, unhas, escamas, tudo isso aqui é considerado como anexo da pele. A córnea e o cristalino fazendo parte da região ocular. Mucosa nasal, bucal e anal, quer dizer, o revestimento da cavidade nasal, da cavidade bucal, né, oral, e da cavidade anal. Teríamos também, a partir do mesoderma, que já nasceu do mesentoderma, vamos ver quem nasce dele. A derme, revestimento abaixo da epiderme, os músculos, tecidos conjuntivos e sistemas. Tecido conjuntivo, propriamente dito, cartilaginoso, ósseo, e os sistemas correspondentes. Sistema ósseo, sistema cartilaginoso, o sistema geniturinário, quer dizer, que compreende tanto a área excretora quanto a área genital. E, a partir do endoderma, nós teríamos a formação do revestimento do trato digestório, as glândulas anexas ao tubo digestório. Veja bem, o endoderma está muito ligado ao sistema digestório, né? E sistema respiratório, tiroide e paratiroide, que são glândulas ligadas ao sistema endócrino, né? Fabricação hormonal, sendo que o peso da fabricação hormonal, o peso das glândulas, nasce do mesoderma. O revestimento geniturinário, ó, atenção, hein? O sistema como um todo veio do mesoderma, mas o revestimento, aquele que vai entrar em contato com o meio externo ou até com a urina, no caso da área urinária, nasce do endoderma. Vamos olhar agora os anexos embrionários. O primeiro anexo que nós vamos falar é a chamada vesícula vitelínica. A finalidade dela é armazenar o vitelo para fornecer ao embrião o seu alimento durante todo o processo de desenvolvimento. Então, a vesícula vitelínica, ela armazena o vitelo, que é a nutrição do embrião. O segundo anexo embrionário é o âmnio, ou bolsa amniótica. Na realidade, a membrana é o âmnio, que vai se expandir, vai revestir o embrião, originando a bolsa amniótica. A bolsa amniótica, então, ela vai armazenar um líquido amniótico por onde o embrião fica mergulhado, ele fica imerso. A bolsa amniótica foi a maneira que a natureza encontrou de trazer o desenvolvimento embrionário da água para a Terra. Porque a gente sabe que o processo todo de fecundação e desenvolvimento aconteceu na água. Porque a Terra tem dois graves problemas: a desidratação e a secagem muito rápida do gameta. Para resolver o problema do gameta, a fecundação passou a ser dentro da fêmea. Para resolver o problema do desenvolvimento embrionário, a natureza trouxe a água para a Terra, ou seja, trouxe dentro de uma bolsa. Então, o âmnio permitiu o desenvolvimento no ambiente terrestre. O terceiro anexo embrionário é a alantoide. A alantoide é uma membrana extremamente importante para os animais ovíparos, quer dizer, aqueles que ficam confinados numa casca calcária durante o seu desenvolvimento embrionário. É a alantoide que permite a troca gasosa entre o meio externo e o embrião, porque a casca do ovo ela é porosa, então os gases se difundem pela casca e a alantoide, que reveste toda a estrutura do ovo por dentro, captura esses gases e leva o oxigênio para o embrião e retira o CO2. É a alantoide também que vai retirando o cálcio da casca do ovo e fornecendo esse cálcio para o embrião. Com isso, o embrião recebe cálcio para poder formar o seu esqueleto, por exemplo, e a casca vai ficando mais mole. Quando o embrião já estiver todo formado, quer dizer, quando o animal já estiver pronto, a casca já perdeu tanto cálcio para a alantoide
que o animal consegue rachar a casca por dentro e sair dela. Então, a alantoide, além de tirar o cálcio e fornecer para o embrião, favorece o seu nascimento também. E a alantoide para os animais ovíparos funciona como um rim de armazenamento. Esses animais eliminam ácido úrico, e o ácido úrico é pastoso. Então, a alantoide retira o ácido úrico do embrião e vai armazenando com ela. Com isso, quando o embrião nascer, quando o animal nascer, a alantoide vai ser desprezada e o resíduo metabólico também será desprezado. No caso dos mamíferos, por exemplo, a alantoide não terá todas essas funções. Nós vamos encontrar resíduos dela no cordão umbilical, mas ela é importante no momento da formação do elo de conexão entre a placenta e o embrião através do seu cordão umbilical. Lembra que o mesoderma formava o celoma? Pois é, nem todos os animais possuem celoma. Quando o animal não possui celoma, ele é denominado de acelomado. Mas quando ele tem o celoma, ele se denomina celomado. Acontece o seguinte, um animal pode ter apenas 2 folhetos embrionários, denominados de diblásticos, ou 3 folhetos embrionários, denominados de triblásticos, que é o caso ectoderma, endoderma e mesoderma. Quando o animal tem os 3 folhetos embrionários, mas não tem celoma, ele é denominado de acelomado triblástico, ou triblástico acelomado. Quando o animal tem os 3 folhetos embrionários, mas o espaço, cria-se um espaço entre o endoderma e o mesoderma, o animal é chamado de pseudocelomado. Isso por quê? Porque o verdadeiro celoma está dentro do mesoderma e não entre ele e o endoderma. O animal, por exemplo, que é assim, são os nematóides, por exemplo, os vermes. Eles são pseudocelomados, porque o espaço fica entre o mesoderma e o endoderma. E os animais ditos celomados apresentam os 3 folhetos embrionários, o ecto, o endo e o mesoderma, e o celoma, que é a cavidade geral do embrião, estará entre as paredes do mesoderma. É o caso dos artrópodes, dos anelídeos e nós, os próprios cordados. Bem, vamos ver agora o desenvolvimento dos mamíferos, que basicamente funciona como todos os cordados. A única diferença é que o ovo, por ter pouco vitelo, ele realmente não vai precisar, porque nós ganhamos uma estrutura chamada de placenta. Mas os mamíferos também não apareceram do nada, eles evoluíram de animais ovíparos. Então existem 3 classificações para os mamíferos. Aqueles que colocam ovos são chamados de prototérios ou monotremados, onde o mamífero coloca ovo, exatamente igual a um réptil. E hoje nós já temos exemplos na Austrália, é o caso do ornitorrinco. O segundo são os metatérios ou marsupiais, onde a placenta ela é primitiva. Então o animal vai terminar o seu desenvolvimento na marsúpia, que é aquela bolsa, canguru, gambá. E o terceiro tipo são os eutérios, aqueles mamíferos onde a placenta é madura, direitinha, e o animal vai terminar todo o seu desenvolvimento dentro da cavidade uterina, já nascendo pronto para sobreviver no meio ambiente. Vamos acompanhar o desenvolvimento humano. Após o processo de fecundação, inicia-se a clivagem. Lembra que o espermatozoide, para poder fecundar o gameta, ele tem que atravessar uma coroa de células chamada de corona radiata, que protege o gameta feminino. Então, imaginemos que aqui esteja a corona radiata. Então, o espermatozoide entrou, fecundou o gameta e começa o processo de segmentação. 1, 2, 4, 8, 16, 32, até atingirmos a fase de mórula. Então, nós vamos observar que a mórula fica dentro da corona radiata. E isso vai percorrer toda a tuba uterina, até chegar à cavidade uterina. Por quê? Porque durante esse processo, esta mórula vai se transformar em blastocisto. O blastocisto é semelhante à blástula. Porém, o que era blastoderma, no blastocisto, denomina-se de trofoblasto. E o trofoblasto é o que vai dar origem à placenta, quando o embrião chegar ao útero. Se não houvesse esta proteção, ele poderia se implantar diretamente na tuba uterina. Então isso vai caminhar pela tuba até chegar no útero. Quando chega no útero,
A blástula já está formada, quer dizer, o blastocisto vai sair, a corona radiata será eliminada e o blastocisto, então, vai se incistar na parede uterina. Vamos observar o processo de incistamento do blastocisto na parede uterina. Quando o blastocisto chega à cavidade uterina, a região do trofoblasto, que é essa região daqui, ela emite enzimas proteolíticas que cavam um buraco na parede uterina, um buraco no endométrio. E ele penetra no endométrio. O endométrio, então, cicatriza por cima dele, deixando a parte interna do útero isolada do nosso embrião. A estrutura, então, do trofoblasto vai começar a enraizar para dentro da parede, que foi comida pelas enzimas liberadas pelo trofoblasto. Nessa destruição das paredes, os vasos sanguíneos se rompem e, com isso, formam uma verdadeira lagoa de sangue, aonde as vilosidades coriônicas, que são as expansões da estrutura do trofoblasto, vão ficar mergulhadas. Toda essa região daqui, as vilosidades, mais toda essa massa que se forma da parede uterina, é que vai dar origem à placenta. Essa regiãozinha daqui é o chamado embrioblasto, que é o que vai dar origem ao embrião. Esta cavidade aqui é a cavidade viterínica, que vai desaparecer após a formação do cordão umbilical, e essa região daqui é a bolsa amniótica, que vai envolver todo o embrião. À medida que o embrião se forma, essa bolsa aqui se expande e vai envolvê-lo, deixando ele então mergulhado no líquido amniótico. Dessa maneira, ocorre a troca entre a vascularização materna e a vascularização fetal. Lembre-se, não há mistura entre o sangue materno e o sangue fetal. Ocorre difusão. E a partir daí, o embrião vai terminar o seu desenvolvimento nas próximas 40 semanas, que é o tempo relativo da gravidez humana. Terminado esse desenvolvimento, o útero vai entrar em contrações para provocar o trabalho de parto. Após a 4ª semana de gestação, o embrião já possui 5 milímetros de comprimento. Após o 2º mês, a organogênese praticamente terminou e o embrião mede 2,5 centímetros. Ao final do 3º mês, o embrião já está basicamente todo formado, iniciando-se então seu crescimento e o final de desenvolvimento até o parto. Neste momento, o embrião já é um feto. E aí, gostaram do nosso pequeno desenvolvimento embrionário até atingirmos o feto e posteriormente o nascimento? Vamos ver agora a formação dos gêmeos. Os gêmeos podem ser de dois tipos: os dizigóticos ou fraternos e os monozigóticos ou univitelínicos. Os gêmeos dizigóticos são formados por 2 óvulos, 2 espermatozoides. Isso porque houve uma ovulação múltipla. 2 óvulos, 2 fecundações. Automaticamente, nós vamos ter 2 segmentações. Vamos continuar o processo do desenvolvimento embrionário até atingir a formação de 2 mórulas. Consequentemente, 2 blastocistos, 2 embriões. Ou seja, eu tenho 2 embriões que podem ser de mesmo sexo ou de sexos diferentes, visto que eles foram originários de espermatozoides diferentes. Quando o gêmeo é monozigótico ou univitelínico, ele parte de um espermatozoide e um óvulo. Então, observe, eu tenho a fecundação, começa o processo de segmentação, e aí eu tenho o desenvolvimento embrionário até a formação da mórula. A mórula pode rachar durante o seu processo. Eu tenho 2 mórulas, consequentemente terei 2 blastocistos, 2 implantações, 2 embriões. Só que agora esses embriões aqui terão o mesmo sexo. Por quê? Porque nasceram do mesmo espermatozoide, do mesmo processo de fecundação. Como são 2 mórulas, como ocorrerá 2 implantações, você tem a formação de 2 placentas. Pode acontecer também do embrião ser originário de um espermatozoide, ele faz o desenvolvimento,
forma uma mórula só e quando ele chega no blastocisto, quem racha é o embrioblasto. Neste caso, eu vou ter 2 embriões, mesmo sexo, só que ao invés de eu ter 2 placentas, eu passo a ter apenas uma placenta, porque o trofoblasto é único. Quem rachou foi o embrioblasto. E às vezes ele não racha totalmente, ele racha parcialmente, provocando o aparecimento do que nós chamamos de gêmeos chipófagos, popularmente conhecido como gêmeos siameses, que são aqueles que nascem grudados com alguma parte do corpo. Eu sugeriria que você olhasse os tipos de ovos, a forma de segmentar devido ao posicionamento do vitelo. Escolhesse um, olhasse todo o desenvolvimento embrionário. Pegue um ovo oligolesto, faça a sequência embrionária de desenvolvimento até a formação dos 3 folhetos. Olhe o que cada folheto desse vai originar. Estude os anexos embrionários. Pesquise o nosso desenvolvimento. Veja o que acontece. Observe a formação de gêmeos. Procure saber se existe alguma informação genética a respeito dessa formação de gêmeos. Aqueles casos em que as famílias têm mais predisposição do que a outra. Veja o nosso desenvolvimento, até porque é interessante ver como a gente nasce. Bons estudos.